Inspirado no PSG de Luiz Henrique, Filipe Luiz cobra um papel defensivo muito importante dos seus pontas, não só correndo para frente, mas também correndo para trás quando é necessário. Os pontas hoje no futebol mundial precisam correr para trás, sim, também o mais rápido possível para não gerar ali um grande problema defensivo nas suas equipes. E os pontas do Flamengo, especialmente Samuel Lino, Luiz Araújo e Plata, têm um senso de urgência absurdo e marcam muito. Vamos falar bastante sobre isso nesse vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Gente, o melhor time do mundo hoje, muito provavelmente você vai concordar comigo, que é o PSG, né? Ganhou a UEFA Champions League, assim, de uma forma avassaladora. Ganhou a final de 5-0, eliminou o Liverpool, que foi o melhor time da primeira fase, um timaço que ganhou a Premier League, um timaço. O PSG foi lá e eliminou, então acabou não ganhando ali o Mundial de Clubes da FIFA, perdeu a final pro Chelsea, mas também chegou até o final, foi bem também no Mundial de Clubes da FIFA. É um time que tá jogando muita bola, o Luiz Henrique é um baita de um treinador, e esse time do PSG é a prova viva de que a gente está numa fase do futebol que o craque também precisa correr. Então os pontas do PSG correm e correm muito e marcam muito, e isso ajuda muito o time a ser mais consistente, ajuda muito ao time a ser um time vencedor, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero explorar aqui alguns exemplos negativos, outros positivos, como esse do PSG e do Flamengo, obviamente. Vamos falar de alguns times que não conseguem marcar tão bem, que tem problemas defensivos por conta do papel dos pontas, que não é tão eficiente assim como deveria ser. Bom, antes da gente seguir, obviamente, quero pedir para você deixar o like no vídeo. Não deixa o like, não esquece do like não, ajuda muito. E além do like, compartilha, hypa, comenta, tudo que você puder fazer ajuda demais. E também, se inscreve no canal, porque até o final do ano a meta é chegar a 40 mil, então dá aquela moral aqui pro canal, dá aquela ajuda, se inscreve aqui e compartilha, tá? Bom, tem também o nosso clube de membros. Se puder virar membro, você vai ajudar aqui o canal e eu vou te entregar muitos benefícios em troca, tá? Não perde essa oportunidade não, porque vale a pena demais. Relação ganha-ganha, você ganha daí, eu também ganho daqui. Todo mundo sai feliz. Bom, gente, vamos lá. Essa aí que vocês estão vendo na tela era uma possibilidade de escalação do Vitória para a partida da última segunda-feira, que o Flamengo goleou, como todo mundo sabe, por 8-0, aquela partida histórica, né? E a gente falava aqui no pré-jogo sobre a possibilidade do Carille escalar o Osvaldo, o ponta esquerda, o experiente, né, 38 anos já, o Osvaldo, e eu dizia para vocês que a possível escalação do Osvaldo poderia impactar numa situação que era essa aqui. Na hora que o time fosse baixar o bloco no 4-4-2, a gente veria o quê? Vamos olhar aqui o time baixando aqui o 4-4-2, o Eric baixa por um lado, o Osvaldo baixa pelo outro, o Renato Kaiser e o Cantala Piedra ficariam mais avançados, né? Só aqui, o que eu falava com vocês? Dizia para vocês sobre essa possibilidade aqui, do Eric baixar mais rápido e do Osvaldo deixar espaço às costas. O Osvaldo não tem tanto senso de urgência, já é um cara um pouco mais experiente, é um cara um pouco mais velho. E aí quando a gente vê esse tipo de situação, esse tipo de contexto aqui, a gente repara que fica espaço nas costas do ponta. E essa situação de ficar espaço nas costas de um dos pontas é muito comum. Isso acontece bem mais do que a gente pode imaginar. Realmente isso é algo bastante corriqueiro. E aqui eu não quero dizer que tem pontas preguiçosos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Mas, de fato, é muito comum que a gente veja um ponta baixar mais do que o outro. Às vezes a gente vê em alguns times treinadores escalando um volante ou um meio campista como um falso ponta, até para poder minimizar essa questão. A gente vê isso, por exemplo, no Cruzeiro. Não que o Wanderson seja um cara preguiçoso que não vai baixar lá pelo lado esquerdo, ele é muito aplicado, mas ele não tem o mesmo senso de urgência que o Christian tem pelo lado direito, por exemplo. Então a gente vê isso acontecer bastante. Quando a gente olha para a equipe do PSG, a gente vê aqui 4-3-3 do professor Luiz Henrique, e vê que o Doué e o Kvaratskhelia são os dois pontos, né? Tem os três volantes ali, o Vitinha, o João Neves e o Fabinho Ruiz, e quando o time baixa, faz um 4-1-4-1, às vezes faz um 4-5-1, às vezes monta um 4-4-2 com o Fabinho Ruiz mais adiantado, ou então com um dos pontos, enfim. O que importa aqui é o seguinte, os pontos baixam muito rápido para compactar e para protegerem os seus laterais, muito rápido mesmo, e isso é muito importante, e eu vou mostrar para vocês na escalação do Flamengo como é que isso se dá e como é que isso é tão importante. Vamos olhar aqui para uma escalação do Flamengo com Samuel Lino e Plata, eu acho que aí tem o Pedro, tá? Enfim, a gente sabe que o Pedro não tem jogado todas, mas só a título aqui de exemplo, tá? Não se preocupem tanto assim com o Pedro ou com a Arrascaeta nesse momento. Então a gente tem aqui Samuel Lino e Plata como os pontas, tá? Poderia ser também o Luiz Araújo, tá? Poderia ser o Luiz Araújo também. O que acontece? Esses caras também baixam muito rápido quando o Flamengo estrutura aqui o seu 4-4-2 em bloco médio e bloco baixo. Aí tem aqueles que vão deixar comentários aí no vídeo falando: Rafa, mas o Flamengo não baixa o bloco, o Flamengo não joga em bloco baixo, o Filipe Luiz já falou isso. Gente, qualquer
time, qualquer equipe de futebol mundial, seja o PSG, seja o Liverpool, seja o Real Madrid, seja o City, seja o Bayern Leverkusen, seja o Bayern de Munique, seja o Flamengo, em algum momento vão entrar em bloco médio e bloco baixo. Você não passa o jogo inteiro marcando alto, encaixado no pressing, esmagando ali seu adversário, apertando a saída de bola dele. Não é assim que funciona o futebol de verdade. Tá? Quando o Felipe falou aquilo, quando ele fez aquela declaração dizendo que o Flamengo não joga em bloco baixo, aqui não tem isso como princípio básico. Não vai começar uma partida jogando em bloco baixo. Em alguns momentos do jogo você vai jogar em bloco médio e bloco baixo. Então aqui é um retrato de algo que de fato acontece, tá? Não estou inventando nada aqui, pelo amor de Deus. Então o Lino e o Plata são dois caras que baixam muito rápido. Na época do Cebolinha e do Michael, você tinha uma lacuna ali do lado esquerdo, porque são dois jogadores que não baixam tão rápido assim. Vamos fazer aqui uma suposição. Vamos imaginar que o Samuel Lino não conseguisse baixar tão rápido, que ele fosse um cara que demorasse um pouquinho para baixar. Então vamos adiantar aqui um pouquinho o Samuel Lino nesse 4-4-2. Vamos imaginar que ele está deixando um pouquinho de espaço às suas costas, né? Quando o ponta não baixa a tempo, quando o ponta não baixa rápido, o que acontece? Qual é o grande problema? É o seguinte, o volante vai ter que fazer a cobertura do ponta. Tá? Ele vai ter que se juntar ali ao lateral para poder fazer uma dobra. Não necessariamente sempre, né? Mas se a jogada transcorrer pelas costas daquele ponto ali, alguém vai ter que se deslocar. Pode ser o volante. Se o volante tiver que fazer isso, qual é a região do campo que fica despovoada? O corredor central, que é uma região do campo que você não pode despovoar. Então é um problema o seu ponta não baixar, porque você pode deslocar o seu volante e deixar um espaço ali que é importantíssimo, que é o corredor central, totalmente despovoado e desprotegido, né? Outra questão que a gente pode observar aqui, se o teu volante não se deslocar, o teu lateral tiver que saltar, fica espaço nas costas do seu lateral. É menos grave do que ficar espaço do corredor central, mas também é um problema. Ficaria um espaço ali nas costas do lateral e você tem ali uma questão defensiva que pode impactar. Outra situação que a gente pode observar, o lateral pode andar para frente e o zagueiro fazer cobertura para não querer deixar ali uma região despovoada, porque de repente a jogada está acontecendo por ali, ele precisa fazer uma cobertura nessa diagonal de dentro para fora. Fica espaço também na frente da área. Só que isso não acontece no Flamengo, tá? Isso aqui é uma suposição. Quando a gente olha para a estrutura do Flamengo marcando, a gente vai sempre ver esses caras aqui, ó, realmente entregando defensivamente nesse contexto aqui, ó. Vamos voltar aqui todas as pecinhas para a gente poder ver. Aqui, o que a gente vê é isso. Então, o Lino e o Plata e também o Luiz Araújo, quando está em campo, protegem muitos laterais e isso também faz com que os volantes não precisem se deslocar, os zagueiros não precisem se deslocar e o time fica muito mais consistente defensivamente. Muitas vezes esses pontos é que vão bater primeiro com os laterais adversários para proteger os seus laterais, os seus parceiros ali do lado do campo, e o Alexandre e o Varela ficam protegidos e não precisam soltar pressão. Eles mantêm a linha de 4 estruturada. Isso é muito importante para um time ser consistente defensivamente. Eu disse que eu ia dar exemplos de times que tem um dos lados que fica um pouquinho vulnerável porque um dos pontos não baixa tão rápido. Tá? Então vamos lá. Aqui no Brasil, um exemplo rápido. Fluminense, quando o Serra está em campo, Serra que tem jogado aí frequentemente, está jogando até bem, tem feito gols, ofensivamente está entregando futebol muito legal, mas ele é um jogador que tem pouquíssimo centro de urgência. O Canóbio baixa muito melhor do que ele pelo lado direito e o lado esquerdo nas costas dele fica vulnerável. Ou quando eles invertem, né? O lado dele fica vulnerável. É um jogador que tem essa dificuldade. Outro jogador que é um jogadoraço, é um craque, um dos melhores pontas do mundo, mas que tem essa dificuldade, Rafael Leão. Rafael Leão não marca ninguém. Existe sempre um espaço nas costas dele ali na equipe do Milan. Existe um problema defensivo ali no Milan e isso faz aquilo que eu acabei de explicar no campinho. Efeito cascata. O lateral tem que saltar, o volante tem que se deslocar. Vira um Deus nos acuda. Estou citando algo aqui que é importante porque, de fato, isso impacta. Isso impacta sim. E no Flamengo hoje, felizmente, o que a gente vê é os pontas entregando muito bem ofensivamente, dando assistência, criando chance, fazendo gols, mas também protegendo muito os laterais. Vou trazer alguns números, inclusive, agora para vocês, que confirmam essa fase defensiva, digamos assim, dos pontas, que é realmente impressionante. Olha só. Começar com essa estatística aqui, ó. Top 3 em bolas recuperadas entre os não defensores, ou seja, volantes, laterais e zagueiros, tá? Quais são os top 3 em bolas recuperadas no elenco do Flamengo? Plata, Luiz Araújo e Samuel Lino, em média, obviamente, né? Não em números totais, porque o Samuel Lino chegou agora. Então, assim, isso aqui confirma o que eu acabei de falar para vocês o vídeo inteiro. Esses caras defendem muito bem, recuperam muitas bolas, mas calma que tem mais informações aqui sobre esses caras. Olha só essa daqui, ó. Quando a gente fala em interceptações, o Lino ele tá na frente de jogadores como Everton Araújo, Saul, Alan e De La Cruz. Todos jogadores que têm muito mais responsabilidades defensivas em tese do que o Lino, que não são um atacante. O Lino é um atacante, é um ponta que está sempre ali entrando na área do adversário, está sempre ali com muitas ações em último terço, mas que tem mais interceptações do que Everton Araújo, Saul, Alan e De La Cruz. Tem mais dados aqui, agora vamos olhar para o Plata. O Plata que é
impressionante também defendendo, né? Disputas defensivas vencidas, tá? Ele tá na frente de jogadores como Everton Araújo, Saul, Pulgar e De La Cruz. E aqui a gente não tá falando de quantidade, mas sim de qualidade. A gente está falando de porcentagem de disputas defensivas vencidas. Ele tem mais disputas defensivas vencidas proporcionalmente, percentualmente, do que esses 4 jogadores que estão vendo aí na tela: Everton Araújo, Saul, Pulgar e De La Cruz. E vamos olhar agora um último dado, que é um dado junto aqui do Plata e do Luiz Araújo. Desarmam mais do que Pulgar, Alexandro, Léo Pereira e Varela. Aqui é em quantidade, tá? Aqui não é em qualidade. Aqui é em quantidade, em média, por jogo. Esses 2 caras têm mais desarmes do que Pulgar, Alexandre, Léo Pereira e Varela. Então é impressionante o trabalho que esses caras fazem, e isso ajuda demais a equipe a ser esse time muito consistente defensivamente. Então o que a gente vê hoje no Flamengo é um time que tem os zagueiros voando, jogando muita bola, que tem o Arrascaeta também exibindo futebol absurdo, os volantes, Jorginho, Saul, especialmente, né, no recorte mais recente, mas tinha também há mais tempo ali com Felipe, Pulgar, De La Cruz jogando muito bem. E hoje o que a gente observa são os pontos que estão se destacando, fazendo gols, dando assistências, participando muito das ações ofensivas e também dando um equilíbrio muito grande para o time na hora de correr para trás. Correr para frente também, muito importante que eles façam esse papel de correr para frente, subir bloco, pressionar para as piernas, mas quando o time vai estruturar, eles têm um papel muito importante de proteger os laterais, de fazer com que os volantes não precisem se deslocar. Isso é muito importante no futebol atual, tá? Isso é muito importante mesmo, e a gente vê que isso é algo muito presente nesse time do Felipe Luiz. E que bom que o Flamengo tem pontas que possam ser determinantes na frente e também contribuírem muito lá atrás. O que vocês acharam desse conteúdo? Comentem aqui, quero ler vocês. O que vocês acham desses pontos do Flamengo? Comentem aqui também. Deixem em comentários, vamos bater algum papo aqui nos comentários. Sempre bom ler vocês, a gente trocar um papo, fazer uma resenha ali nos comentários. Fechado? Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Até o próximo vídeo e eu fui. Saudações.